Muito boa noite a todos. Aqui quem fala é Lavarini. Vamos para mais um vídeo de fechamento, comentário de fechamento de mercado. Hoje, dia 12 de maio, quinta-feira. Fechamos aí novamente mostrando um pouco a nossa fraqueza, 0,36 de alta, Dow Jones com 0,5% de alta apenas. Ontem caímos mais que o Dow Jones, hoje subimos menos, então é um motivo de atenção, precaução. E para tomarmos um pouco de cuidado com as próximas operações que possam ser executadas aí. A gente ainda segue abaixo daquela resistência, suporte, ainda poderia considerar um último suporte, a gente está trabalhando bem em cima dela ali, de 64.600. Gostaria de ver rapidamente o índice trabalhando acima disso, porque vocês podem ver aqui que nos últimos 200 dias úteis, isso dá quase um ano, a gente não trabalhou abaixo de 64 mil pontos. Então, essa faixa de 64, 64,600 é uma faixa bastante importante porque o mercado ainda não tinha atingido essa faixa durante um ano, durante cerca de 12 meses. Então, eu gostaria de ver realmente o mercado voltando acima de 64.600 para voltar, se podemos dizer assim, um pouco mais aliviado. A gente tem algum problema aqui no momento, a média de 21 já vem correndo buscar os preços, a média de 200 bem em cima também. Então, o mercado, na minha opinião, precisa de fazer uma alta bem violenta num único dia para poder eliminar essa chance desses indicadores fazerem algum tipo de pressão vendedora no mercado. Dando uma olhadinha em Petrobras, parou praticamente na mínima aí dos últimos 150 dias úteis, na mínima praticamente dessa congestão grande que vem sendo feita. Montou aqui um spinning top, praticamente um doji, mas a gente chama de spinning top. É um candle aí um pouco de indecisão, então pode ser que também pelos níveis deprimidos, pela distância das médias, né, uma blue chip com praticamente um carro-chefe da bolsa ficar 6% de uma média curta e 13% de uma média um pouco menos curta, mas não poderíamos dizer assim também não de longo prazo, é algo substancial. Então, muita atenção para um possível repique de Petrobras ou até mesmo uma congestão, mas compras nesse ativo, eu já venho alertando há vários dias, vem até sendo repetitivo, que compras nesses ativos aí, um candle praticamente idêntico da Petrobras, Vale, não vejo compras interessantes nesse ativo aí não, Petro e Vale. Desculpem, eu tive que atender o telefone rapidamente, mas como eu estava falando, eu estou buscando aí ativos por fora um pouco, tá? Os carros-chefes aí, as ações que mais de maior liquidez no mercado estão bem prejudicadas. A gente pode ver a Gerdau aí, apesar de ter alcançado um objetivo interessante de Fibonacci, mas não tem nenhum sinal ainda de alta. CSN nenhum sinal de alta, ainda vai esbarrar brevemente aí, em média 21 períodos. Usiminas, a Usiminas ela não está fazendo novas mínimas, mas também sem qualquer tipo de configuração. Quem sabe o MACD dela aqui vai dar algum tipo de compra, mas eu ainda gostaria de ver esse ativo rompendo uma congestão que eu vi aqui no intraday para deixar essa memória de preços para trás e continuar, quer dizer, continuar não, mas começar a iniciar uma tendência de curto prazo, pelo menos de curto prazo de alta. Então, realmente, os carros-chefes da bolsa não estão com nenhuma cara de alta, e sim de um possível repique curto, uma congestão. Isso a gente só pode falar um pouco mais para frente com um amadurecimento melhor do mercado aí, mas eu acredito que o mercado ainda está no meio de algum tipo de movimento e é melhor aguardar ele nos mostrar aí.
Hoje de manhã eu mostrei também sobre PRTX, então falei sobre o alcance dessa congestão na faixa de 3,40, 3,45. O ativo agora vai começar a congestionar, então no curto prazo não me interessa muito esse ativo, mas é bom colocá-lo em acompanhamento também. JBSS também me pediram, é, sofrendo aí pressão um pouco da máxima na média de 50 períodos, entre a média de 50 e a média de 21, então um gráfico também bastante complicado, vai começar também, pelo que parece, congestionar entre essas duas médias para então decidir um próximo movimento. Então, esses ativos aí, eu acredito que não tenha o que a gente chama de momentum, né? Que é aquele gatilho rápido para o ativo começar a se movimentar. Das blue chips, a que mais me chama atenção, uma das que mais me chamam a atenção é Banco do Brasil, pela sua configuração de triângulo muito bem formado, triângulo descendente, tá? Já é a quarta vez que o papel testa os 27,45, vai ser aí a terceira ou quarta vez que esse ativo vai testar a linha de tendência de baixa. Então, é muito interessante a gente acompanhar esse ativo. Interessante também a gente notar já um primeiro sinal de possível reversão, o rompimento desse pivô, tá? A aproximadamente 29,50. Então, para quem gosta de blue chips e está um pouco perdido, né, porque Petro, Vale, e Minas e essas ações relacionadas vêm sofrendo bastante. Então, se você gosta de liquidez, fique atento aí a Banco do Brasil, que é um ativo bastante líquido, é um banco, um dos principais bancos do Brasil, com uma configuração muito atrativa caso haja o rompimento dessa linha de tendência de baixa, ou para você que vende, gosta de vender também, ganhar na queda, você pode vender abaixo de 27,45. Um ativo que já não me considera aí uma blue chip, mas um small cap, uma Confab, ela está começando a ficar bastante atrativa. Ela deixou um fundo para trás, montou um martelo muito forte no semanal. Esse gráfico está começando a me interessar. Ela deixou para trás aí uma última resistência formada bem na média de 21 períodos de 4,52. Rompeu, agora acumula aqui acima, ainda precisaria de romper também esse último topo para a gente confirmar a virada de tendência de médio prazo, mas é um ativo também que me chama atenção, muita atenção aí com FAB. A BVMF tinha rompido sua última resistência a 11,83, deixou um doji bem no topo aqui. Eu disse que muito provavelmente iria romper, mas iria sofrer uma pressão vendedora, sofreu um pouco além do que eu imaginava, mas ainda se encontra acima do último fundo. A gente poderia até traçar uma linha de tendência de alta de curtíssimo prazo, mas o que importa aqui mesmo é a configuração desse último fundo a 11,33. Caso seja perdido, desconfigura a configuração altista desse ativo aí no curto prazo. Então, os ativos que eu me interesso bastante também, FFTL, espero romper 16,50. Vocês vêm já acompanhando os vídeos, sabem por que muito bem. Eu disse que esse papel está bem saudável pela realização comparada ao Ibovespa. SUSB também me interessa bastante. A gente pode ver no semanal a tendência de alta do ativo, o rompimento de canal de baixa. Então é outro ativo também que me interessa bastante. Eu acho que ainda o mercado está um pouco prematuro para a gente dizer qualquer tipo de operação. O mercado fez hoje aí um candle até interessante, mas a gente pode ver muito nitidamente que ao longo do pregão ele não consegue resistir a uma alta pelo menos aí de 1%, está bastante fraco mesmo. Gostaria de ver rapidamente esse mercado rompendo esses 164.600, então eu exigi um pouco mais das operações. Ao longo da semana que vem acho que vou inserir novas operações, novos acompanhamentos, mas essa semana realmente não tem muito o que fazer. Às vezes a gente realmente fica sem ação no mercado, mas é melhor você ficar sem movimentação, sem
ação do que perder o seu capital. Então, vamos ter paciência, vamos esperar esse mercado mostrar um pouco mais de força. Quem sabe a gente vai ter que comprar um pouco mais caro realmente, mas com uma maior convicção. Eu prefiro pagar mais caro do que comprar sem muita segurança. Então, agora é esperar mesmo, esperar os gráficos começarem a se formar, para então semana que vem acredito que a gente vai ter diversas oportunidades aí no mercado. Bom, pessoal, vou ficando por aqui então. Gostaria de desejar a todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã no vídeo de fechamento. Um grande abraço e até amanhã.